Olá pessoal, deixa eu vos trazer mais uma orientação aqui. Se você gosta do ensino, da instrução da palavra para abrir o seu entendimento, então aqui você está no lugar certo, porque aqui você vai ouvir ensino consciente, inteligente, para trabalhar o seu entendimento no conhecimento da verdade, tá? Deixa eu trazer alguns textos aqui que é muito importante observar. Alguns textos aqui da palavra de Deus que eu estava analisando, eu digo, é importante levar para os irmãos tal observação. Deixa eu ler aqui logo aqui, o texto aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no versículo 17. Atos dos Apóstolos 17 diz assim: de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Isso aqui é Paulo na cidade de Antenas, porque tinha vários judeus espalhados no mundo inteiro, e aonde Paulo chegava tinha judeus, tinha sinagogas. E Paulo chegava nas sinagogas, pregando a Cristo, e havia uma grande disputa de conceitos teológicos, doutrinários. Vamos ler outro texto aqui. Atos 18, versículo 4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos a doutrina de Cristo. Ele estava pregando, Paulo estava pregando. Vamos ver outro texto aqui também. As sinagogas. Eu quero falar sobre sinagoga um pouquinho. Negócio simples, para você entender e aprender o que eu quero que você entenda pela palavra. Veja só, o texto vai dizer aqui também. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui onde é o texto. Atos 19, versículo 8. E, entrando Paulo na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses e persuadia-os acerca do reino de Deus. Então, vamos ler outro texto para a gente concluir aqui. Lá em Lucas, capítulo 4, o versículo 14, diz assim, Lucas 4, 14. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras a derredor. Olha o que diz o versículo 15. Lucas 4, 15, diz: e ensinava nas suas sinagogas, e por todos eram louvados. Eu quero falar aqui sobre sinagoga. O que era sinagoga? Sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para estudar as Escrituras, para conhecer a revelação de Deus, as coisas de Deus. Os judeus se reuniam nas sinagogas. As sinagogas substituíam o templo, porque os judeus, eles, quando foram presos, cativos, eles estabeleceram locais onde eles ofereciam a adoração. Porque quando estava longe do templo, o templo foi destruído e foram construídos lugares para os judeus, chamados sinagoga, que era onde eles se reuniam para aprender as Escrituras em vários lugares onde eles estavam. Porque o lugar era o templo, eles iam para o templo. Mas os judeus que não estavam em Jerusalém, onde tinha o templo, estabeleceram sinagoga para poder... E uma vez por ano, os judeus iam para Jerusalém, para o templo, que era um ritual que eles faziam. Todo ano, todos os judeus que estavam no mundo inteiro se dirigiam ao templo
para oferecer sua adoração. Não é? São rituais. E aí a gente vai ver o texto lá em Lucas, que Jesus, ele disputava nas sinagogas. Ele ensinava aos judeus, seus conterrâneos, as escrituras. Interessante é que nesse texto de Lucas 4 que nós lemos, Jesus chega no templo, que Jesus ensinava nas sinagogas também. Mas ele chega no templo, Jesus pega o quê? Jesus pega as escrituras, os pergaminhos, que estava lá, o texto que falava sobre ele, no pergaminho escrito por Isaías, que naquele tempo de Jesus e dos apóstolos, a Bíblia ainda, essa Bíblia que nós usamos hoje, ela não estava ainda modernizada como hoje nós temos. Era pergaminhos, era couro de animais onde era escrito as revelações de Deus que os homens escreviam, que Deus dava. Era em couros de animais, chamado de pergaminho. E não tinha essa facilidade. Hoje a gente pega um livro e tem todos os relatos dos profetas que Deus usou, toda a revelação de Deus, está num só livro. Olha que coisa maravilhosa Deus nos concedeu. Mas naquele tempo não, era muita dificuldade, irmão. Para ler a Bíblia, era preciso pegar um pergaminho, era um rolo com um texto do livro de Isaías, um texto do livro de... E não tinha isso. E Jesus pega lá o pergaminho do texto do livro de Isaías e ele vai ler e vai dizer: essas escrituras hoje se cumpriram. Jesus vai ensinar no templo e mostrar para os judeus que estavam lá aprendendo. E deu uma lição de teologia daquilo que a Bíblia revelava aos escribas, aos príncipes, aos sacerdotes, mostrando aquilo que os sacerdotes não estavam vendo. Rapaz, é muito sério isso aqui. Jesus chega e diz assim: hoje essas escrituras se cumpriu. Jesus pega um texto de Isaías que estava se referindo a ele, que estava profetizando sobre ele. Ele vai dizer se cumpriu. Por quê? Porque ele estava ali. O que foi prometido no Velho Testamento se cumpriu agora, com a vinda de Jesus. Toda a promessa de Deus para o povo de Israel, que foi feita no Velho Testamento, foi manifestada e cumprida em Jesus. Bem, a gente lê o texto que diz que Jesus ensinava nas sinagogas. A gente lê o texto que vai dizer que Paulo disputava, como Jesus também disputava, nas sinagogas. Bem, o que eram as sinagogas? Era o local de ensino dos judeus. Eles ensinavam, aprendiam sobre Deus nas sinagogas. Tem nada a ver com o que hoje se faz dentro das igrejas. Eu vou chegar aí. Eu quero levar para você essa luz para abrir sua mente desse engano que você está tendo em conceito de igreja. O que estão vivendo hoje. Tem nada a ver com o que a Bíblia revela. As sinagogas eram o local. E não tinha culto de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, aqui não. Era uma vez por semana, o 7º dia. Porque Deus permitiu ao seu povo, orientou o seu povo, você tem que trabalhar. Vocês têm a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta. Mas tem um dia na semana que eu quero que vocês descansem. E nesse descanso, vocês vêm estar isento de trabalho secular, para que vocês venham se dedicar ao meu conhecimento e se adorar a Deus. Que vocês venham buscar mais de mim, através do ensino das Escrituras, que é por onde a gente aprende de Deus. Não é por nenhuma visão, revelação, nem por coisa alguma que os homens botam aí. Então Deus estabeleceu esse dia. Os judeus guardavam isso. Todo sábado eles separavam. Para quê? Não era para viver o ritual amando, adorando o sábado, como se o sábado fosse um meio de salvação. Era para eles estar isentos de trabalhos seculares para se dedicar aquele dia ao ensino da palavra. Buscar o conhecimento de Deus.
E as sinagogas eram o local, vamos dizer assim, escola espiritual de Deus para o homem aprender de Deus. Era isso que as igrejas poderiam ser hoje. Poderia imitar o modelo de sinagoga. Não é local casa de Deus, é o local de aprender. As igrejas hoje poderiam ser lugar de ensino da palavra de Deus. As igrejas poderiam ser escola espiritual para o povo aprender de Deus dentro dela, por aquele que Deus deu a vocação para ensinar entre o povo, não para estar sobre o povo em nenhum púlpito, em nenhum altar. Porque isso não tem base bíblica. Então vamos lá. O texto vai dizer que Paulo estava nas sinagogas disputando com os religiosos, com os judeus, que diziam que era o povo de Deus e era o povo escolhido. Paulo estava disputando com os judeus e com os religiosos. Quem são os religiosos? Os que tinham suas crenças, que não condizia dentro da direção do que o povo judeu tinha que seguir. Porque Deus não deixou crença para o povo judeu. Deus deixou o ensino, a instrução, para eles seguirem e submetendo-se ao seu Deus. Não é uma crença de um Deus, é a fé num verdadeiro Deus. E Paulo disputava com os religiosos, que eram aqueles que tinham crenças diversas. Inclusive, no texto que nós lemos lá em Atos 17, Paulo está lá em Atenas, dentro de um local público onde se reunia os religiosos para conhecer sobre os assuntos, superstições. E nesse contexto aqui, Paulo vai advertir a um grupo de religiosos que vivia uma idolatria, onde eles ofereciam adoração através de imagens de escultura, onde eles faziam aquelas imagens de escultura como Deus, como divindade, a quem eles se dirigiam a súplica, a rogar, a pedir, a adorar. Era assim. E Paulo vai chegar lá e dizer, olha, gente, esses que vocês têm aí os seus altares, esses não é Deus. Aí Paulo, olha a estratégia de Paulo. Paulo vê um altar que não tinha imagem nenhuma. Aí Paulo vai usar aquela estratégia que não tem imagem nenhuma, aonde o povo tem que se dirigir, não através de imagem, de local, de estrutura nenhuma. O povo de Deus nunca foi orientado a isso. Paulo vai dizer, esse Deus desconhecido, porque não tem nenhuma imagem dele, que está em um altar que vocês não conhecem, esse é o que eu prego. Paulo não estava se referindo a nenhum Deus através de imagem. Paulo usou uma estratégia para pregar Jesus. Aí Paulo vai advertir os atenienses de que os deuses que eles estavam adorando através das imagens de escultura não era divindade. Aquilo ali não servia de nada. Tanto é que Paulo foi perseguido porque os que faziam as imagens de escultura disseram assim, olha, esse cara aí está atrapalhando o nosso negócio. Oh, Jesus, como Deus ele nos dá sabedoria. Sabe por que tem muito pastor preocupado com os irmãos que estão pregando a verdade? Porque está atrapalhando o negócio deles. Sabe por que tem muito pastor preocupado e com raiva dos que pregam contra o dízimo? Porque está atrapalhando o negócio dele. Sabe por que tem muitos pastores preocupados com os que pregam, dizendo, ensinando o povo que igreja não é casa de Deus, não é local onde ninguém encontra Deus? Sabe por que eles estão preocupados? Porque está atrapalhando o negócio dele. Muitos estão ouvindo a verdade, muitos estão saindo, muitos estão se livrando, sendo libertos da mentira que está sendo pregada por muitos pastores. Por isso que eles estão preocupados, por isso que eles perseguem, porque está atrapalhando o negócio deles. Foi o que aconteceu com Paulo aqui. Os ouvires, os homens que faziam as imagens de escultura e ganhavam dinheiro, lucro com ela, ficaram preocupados. Disseram assim, olha, este Paulo aí que está anunciando aí essa verdade aí, contrariando o que a gente ensina, está atrapalhando o nosso negócio. Perseguiram Paulo. Porque Paulo ensinava a verdade do Evangelho. Paulo pregava Cristo. Paulo não pregava monte, Paulo não pregava igreja, Paulo não pregava
campanha. Paulo não pregava pacto nem voto. Paulo pregava Cristo, ensinava ao povo a doutrina de Cristo. Você está entendendo aí? Porque muitos pastores estão irados, porque está atrapalhando o negócio deles. O sistema igreja, o trabalho do povo na igreja, a ida do povo na igreja, o servir do povo na igreja, e por aí vai. Rapaz, é sério demais, é muito sério isso. Que Deus me dê graça a mim e aos demais irmãos que estão aí pregando a verdade para o povo, ser livre desse engano, para que a luz de Deus ilumine a mente desse povo. Então vamos lá. O que era a sinagoga? Sinagoga era um local, irmão. Um local público onde se reunia os judeus. E Paulo estava lá dentro. Não era para viver culto de poder, culto de movimento, culto disso, daquilo outro. Paulo aproveitou essa oportunidade e Paulo ia para as sinagogas. E o texto diz, Paulo disputava com judeus e religiosos. Disputa. Que disputa era essa? Qual era a disputa que tinha de Paulo com os judeus e com os religiosos? Os líderes que ensinavam. Paulo disputava em relação à verdade que o povo precisava conhecer para ter uma vida com Deus. Porque muitos ensinavam, não, a verdade de Deus é essa. A verdade de Deus é aquela. Não, Deus se encontra por aqui. Deus se encontra por ali. Paulo estava na sinagoga disputando, fazendo bom combate, pregando a verdade do evangelho, ensinando tanto a judeu como o grego que a verdade que o povo precisava conhecer era aquilo que o evangelho nos revelava. A verdade que Paulo pregava, a verdade do evangelho, mostrando Jesus, mostrando tudo que o homem precisava para uma vida com Deus em Cristo. Não era mais em ritual, não era através de imagem, não é através de templo, não é através de devoção a nenhuma coisa, não é através de guardar sacrifício, ritual, formalidade religiosa, cerimonial. É em Cristo, por Cristo, o homem encontra tudo que ele precisa para a vida com Deus. O texto vai dizer isso aqui. Interessante é que o texto vai dizer que o próprio Jesus também. Olha aqui. Olha o que diz o texto aqui em Lucas 4, versículo 15. E ensinava nas suas sinagogas. Jesus ensinava nas sinagogas. Jesus ensinava nas sinagogas o que nós precisamos ensinar a essa multidão que está dentro da igreja. E não levar o povo a mistificar esse local chamado igreja. Não levar o povo a viver uma vida centralizada, um ritual pagão dentro desse local chamado igreja. Igreja tem que ser escola espiritual. Lugar onde o povo tem que aprender de Deus. Lugar onde tem que ter homem lúcido, sóbrio, consciente. Não dentro de desvario, não dentro de transe, não dentro de um misticismo de poder, criando um movimento, levando o povo a perder a razão, a noção, dentro desses movimentos de poder, de visão, de revelação. Igreja tem que ser escola espiritual de Deus, onde tem que ter um homem lúcido, sóbrio, consciente, para ensinar. Igreja não deve ser local de atração, de entretenimento, palco para apresentação de grupo, de conjunto, de cantor, de pregador, de homens, de coisa, não. Igreja tem que ser escola espiritual para o povo estar lá, não vivendo esses movimentos de festa, de homenagem, de apresentação, de show, de tanta coisa, onde o povo hoje faz da igreja um local de entretenimento. É muita distração de roupa, de enfeite, de homenagem, de festa, de conjunto. É muita coisa. O que o povo precisa receber indo para as igrejas é ensino, é instrução para formar nele o entendimento, para que ele cresça no conhecimento de Deus, para que ele viva na graça de Deus. As sinagogas era isso. Que os apóstolos aproveitaram para levar aos irmãos o conhecimento da palavra. Os apóstolos não iam para essas sinagogas viver nenhum movimento que nem hoje se vive dentro dessas igrejas que diz que é a casa de Deus. Até porque, continuam sim, porque você tem que aprender isso. Se não quiser, amém. Mas é para quem tem ouvido para ouvir que ouça, para que seja salvo e bem-aventurado. Vou continuar pregando. Só vou calar quando Deus me levar para o céu. Ou com a morte, ou com o arrebatamento. Mas enquanto estiver vivo, Deus me dê graça, oportunidade e meios, estarei pregando. As sinagogas eram locais de ensino, de instrução da palavra de Deus.
O povo ia para aprender lições. Ninguém ia para viver o que vive hoje dentro dessas igrejas. Ninguém ia ver pregador rodando, pulando, cirandando, com roupa, com vestido. Ninguém ia para lá atrás de objeto, Arca da Aliança. Ninguém ia atrás de campanha da vitória, da chave, da marcha. Ninguém ia para as sinagogas para viver nenhum misticismo, nenhum ritual pagão que hoje o povo vive dentro de igreja. Para ver apresentações de pregador, de profeta, não. As sinagogas tinham o ensinador. Não tinha atração para ninguém. O povo ia para a sinagoga para aprender, ser ensinado, receber lições espirituais de Deus pela palavra. E o texto vai dizer que Paulo estava sempre nas sinagogas, disputando com os irmãos, diante do ensino de Cristo contra os ensinos errôneos. Ah, meu irmão, o que é que o povo aprende hoje nas igrejas? Não, você tem que estar na igreja, não é permitido você falar, viu? Olha, dentro das igrejas, não é permitido você contestar e você questionar o seu pastor. Não faça isso. Não, dentro das igrejas, você não pode pensar nem usar o senso crítico. Você é proibido. Por quê? Porque dentro das igrejas, você tem que estar lá para ver os shows, as atrações, as apresentações, as homenagens, as festividades e os sermões que os pastores dão. E você tem que dizer amém, 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 amém. Você não pode contestar, você não pode. Porque lá, primeiro, não é escola. Lá é lugar de apresentação. É um encontro social, de entretenimento, de movimentos satisfatório para a multidão. Igreja hoje é local de entretenimento religioso. Os apóstolos aqui, meu irmão, nunca levaram ninguém a esse conceito de igreja que nem hoje muitos pastores levam. No período apostólico não tinha igreja evangélica, tinha sinagogas do judeu, onde os apóstolos aproveitaram para levar o ensino aos irmãos, para levar a instrução, para combater contra todo o ensino errado que estava sendo dado lá nas sinagogas. Os apóstolos combatiam com os judeus, com os gregos, com quem for que viesse, trazendo o contrário. As sinagogas eram locais públicos. Vai fazer isso nas igrejas? Por quê? Porque a igreja não é local público. A igreja é uma instituição privada do homem. Ele não permite você falar. Ele não permite você questionar. Ele não permite você não concordar. Você é logo expulso. Por quê? Porque essas igrejas são locais privados dos homens mentirosos que dizem que é casa de Deus. Você tem que estar lá submisso ao que eles determinam. Se você não se moldar ao que eles determinam, você não faz parte daquele lugar. Você não é aceito naquele lugar, você é expulso daquele lugar. Se você questionar, contrariando o que tais pastores pregam, você é na mesma hora colocado como rebelde, insubmisso e é botado para fora. Porque você tem que estar nesses lugares de acordo com o que o homem determina, que é o dono dessa casa que não é de Deus. Os apóstolos estavam nas sinagogas. Era um local público que você poderia debater. Você poderia questionar, perguntar, criticar. Vai fazer isso dentro da igreja? Os pastores ensinaram o povo a ficar calado. Os pastores manipularam a mente do povo, escravizaram o povo, prenderam o povo, porque a maior prisão é aqui na mente. Prenderam o povo, privando o povo de usar o senso crítico, privando o povo de questionar, privando o povo de pensar dentro dessas igrejas. Você tem que dar glória, aleluia, amém, amém, porque é eles que determinam o que é que você tem que crer. Eles não estão dispostos a abrir a Bíblia, ensinar e receber questionamento, se está correto ou não o ensinamento dele. Eles se denominam os homens da verdade, a voz de Deus, representante de Deus, que ninguém pode questionar. Isso é o maior absurdo hoje, nesse meio desse povo dentro de igreja chamada evangélico. Jesus ensinava nas sinagogas, era lugar de ensino. E não era de manhã, de tarde, de noite, que nem hoje. As igrejas hoje não tem nada a ver com o que os apóstolos ensinavam
nos lugares públicos onde se reunia. Não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver. Agora, esses pastores, quando ouvir essa mensagem, quando ouvir essa instrução, eles vão ficar furiosos, porque já tem muitos furiosos comigo. Sabe por quê? Porque está atrapalhando o negócio dele, irmão. Está atrapalhando o comércio deles, irmãos. Está atrapalhando o rendimento na casa deles, irmãos. Está atrapalhando, irmãos, o lucro deles, porque eles estão preocupados, sabe com o quê? Não é com o ensino da palavra. Quem quiser aprender de Deus, aprenda. Quem não quiser, aprenda. O que eles querem, preocupado, é que vocês dê crescimento ao movimento dentro do sistema ministério deles, o império deles, o comércio deles, o negócio deles, para eles ter rendimento. Eles não estão preocupados se Deus aprova ou não aprova, se é de Deus, se não é. Eles querem manter vocês lá como negócio deles, dominado por eles, sendo manipulado a devotais e sacrificar a sua vida dentro do negócio deles, onde vocês são devotos, onde vocês consagram e entregam suas vidas para servir a eles lá dentro, não a Jesus. Faça um exame dessa tua vida de regra de fé e prática dentro da igreja. Se tu está servindo a Cristo. Vida com Deus, primeiro, não é nessa direção. Aprenda isso. Vida com Deus não é nessa direção, tá? Vida com Deus é nessa direção aqui, ó. Você tem que estar nessa direção, seguindo por ela. Então, a Bíblia vai dizer que Paulo estava nas sinagogas combatendo, disputando, dentro do combate da fé, do conceito doutrinário, da teologia, do ensino dos homens que Deus é de Deus. Paulo estava lá. Sabe por que eu não vou para as igrejas disputar com o que estão ensinando errado lá? Porque é um lugar privado do homem. Se eu for para lá, os homens vão me colocar para fora. Sabe por que eu prego nas praças, prego aqui, prego nos ônibus, prego onde tem pessoas nos locais públicos? Porque é local público, irmão. O que eu não posso é entrar na tua casa sem tu querer e pregar o evangelho. Para eu entrar na tua casa, tu tem que permitir. Foi o que Jesus disse. Aonde você for, a casa que te receber, entra. Ali, com todo o desejo e tal, vai. Mas aqui não receber, não insista não. Sai dali, bate os pés, ó, solta a poeira de lá como um protesto e vai embora. Quem quiser ouvir, que ouça. Quem não quiser ouvir, que não ouça. Porém, só será salvo quem ouvir e crer. Quer continuar ouvindo o que o teu pastor está pregando dentro da igreja? Não quer ouvir a verdade não que está sendo pregada aí nos lugares públicos? Porque aí dentro das igrejas, os profetas de Deus não têm vez? Só quem tem vez aí dentro das igrejas, das muitas igrejas, são os falsos profetas para agradar o rei, que é os pastores, presidente. O mesmo que o povo viveu lá no tempo de Jeremias, os falsos profetas agradando o povo e sendo aplaudido e tendo plateia. Quando Jeremias começou a pregar, o povo disse, oxe, expulsou Jeremias, o rei perseguiu Jeremias, lançou no calabouço. É o que hoje fazem, cala a boca dos profetas de Deus, os reis desses ministérios, desses impérios chamados igreja. Cala os profetas de Deus, que lá dentro se levantam para pregar a verdade e botam para fora porque eles não aceitam. Sabe por quê? Porque o povo escolheu a voz dos falsos profetas. A multidão vai permanecer lá, mas você que está dentro dessa multidão, saia do meio delas. Ouça a voz de Deus para que tenha vidas e vida em abundância. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.